pronto. A festa já está armada, vamos ver o que vai acontecer no domingo, se ele realmente estrear na Supercopa. Estou ao lado do Paulo Calçade, do André Kfouri, e é uma alegria ter vocês aqui neste Sport Center. Boa noite para você. Tudo bem, Calça? Bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui. É um dia especial, né? Finalmente terminou o caso Paquetá e terminou da melhor maneira possível para o Flamengo. É uma situação bem peculiar. Não é um jogador que estava sem mercado na Europa, não é um jogador que o clube ao qual ele pertencia estava tentando fazer negócio. O treinador Nuno Espírito Santo lamenta a saída do Paquetá. Então é uma contratação de um jogador numa situação bem diferente no futebol brasileiro. Não é assim, poxa, acabou a Europa para o Paquetá. Paquetá, claro, o caso em que ele se envolveu, do lance das apostas, o caso assim, demorou muito para se chegar a uma conclusão, e isso certamente o tirou de outros clubes. O Manchester City era o interessado, e o tempo passa. Mas agora ele está de volta ao Flamengo, ele queria voltar. O clube não estava muito propenso a fazer um negócio, até porque está numa situação muito difícil na Inglaterra, mas ele veio. E ele, assim, do ponto de vista da ótica do Flamengo, o Flamengo chegou num nível que não dá para trazer jogador mais para compor o elenco. Sim, depois a gente fala do jogo de ontem, que são coisas diferentes, né? E o jogo de ontem não pode ser o balizador do que vai acontecer na temporada. Mas o Flamengo, então, passa para um outro nível, que não é de composição, é de aumentar, né, de deixar o elenco maior e melhor. Tem mais qualidade, mais quantidade, e ele tem dinheiro para isso. E aí é uma outra discussão. Sim. Se vale, se não vale, se no futebol atual, no Brasil atual, 200 e tantos milhões, se é o caminho ou não. A questão é, o Flamengo tem dinheiro e vai gastar onde? Gasta dentro de campo. E mais, né, o Flamengo, né, André, calcula o seguinte, com este grupo, ele estará mais próximo de ganhar títulos. A premiação desses títulos, ela acaba, todas elas somadas, acabam pagando contratações como essa. Então você entra numa situação em que você investe e o retorno vem. E fica o Flamengo disputando títulos, e ele vai disputar todos. Se vai ganhar todos é outra conversa. Mas ele não entra em nenhum campeonato não sendo um dos favoritos. É o famoso círculo virtuoso, no caso. Tudo vai ficando muito bom para o Flamengo. André Kfouri, boa noite para você. Boa noite, também. Marcela. É um Paquetá que chega nos braços da torcida. É um valor realmente impressionante que o Flamengo investe no jogador. Ele está muito feliz nessa volta para casa, e daqui a pouco a gente vai mostrar o Flamengo titular, que não dá mais para falar quem é titular e quem não é, e o Flamengo reserva. E é uma coisa absurda a qualidade desse time. De fato. Boa noite Calçade, boa noite Felipe, boa noite a todos. Na comunicação que o Paquetá fez ontem, né, ele falou uma frase que era assim, eu disse ao meu clube que eu não queria ir embora, eu queria voltar para a minha casa. E essa é uma motivação que faz com que um jogador na posição dele, e a gente levando em conta tudo o que aconteceu com ele, a investigação longa pela qual ele passou, todas as ansiedades, medos e preocupações que ele deve ter vivido antes do desfecho que ele permitiu continuar jogando. Falava-se que ele seria banido do futebol, que ele não poderia jogar em lugar nenhum, porque a FIFA pega uma punição dada por uma liga e estende essa punição para outros lugares. Todas as possibilidades, todas as hipóteses eram muito assustadoras para a sequência da carreira e, claro, da vida do Paquetá. Ele fala, quero voltar para minha casa, onde eu sou feliz, onde eu me sinto bem, confortável e tal. E ele precisava, né, isso está muito claro, dessa sensação para poder continuar jogando em alto nível, disputar mais uma Copa do Mundo, continuar servindo a seleção brasileira. E a partir do momento que o Flamengo se tornou um clube capaz de pagar jogadores de maneira semelhante a que eles são pagos em clubes como o West Ham, ou até em clubes mais poderosos financeiramente do que o West Ham, a diferença entre jogar lá e jogar aqui é apenas esportiva. E quando você coloca lado a lado a capacidade esportiva do Flamengo, não há qualquer comparação com o West Ham. Não dá nem para começar a conversar. Então, se o jogador não valoriza experiência fora do país, que o Paquetá já teve, talvez ele tenha até pensado, olha, minha família já
usufruiu de tudo isso. Está na hora não só do Paquetá voltar, como está na hora da família toda voltar para casa também. Ele pode ter concluído isso sem absolutamente nenhum problema. E aí, esportivamente, é um banho, é um baile. Não há qualquer possibilidade de comparação. O Flamengo oferece ao Paquetá a possibilidade de ser campeão em todos os eventos aqui no Brasil, na América do Sul, e cada vez mais, né, como a gente vem conversando há algum tempo, nesse projeto de internacionalização, que é um projeto esportivo, mas também é de marca. A cada vez que o Flamengo for à Europa, for à Ásia, for a qualquer lugar disputar um torneio internacional, ele estará mais próximo de também ser bem-sucedido, porque o seu elenco, tecnicamente, vai lhe permitir isso, com a presença de jogadores como o Paquetá, como o Jorginho, como o De Arrascaeta, como tantos que o Flamengo tem em bom número. Esse desfecho de hoje, a chegada dele, a festa da torcida, é uma coisa que estava anunciada a partir do momento que o Paquetá decidiu que só ia jogar no Flamengo. Ele poderia estar em qualquer lugar, em qualquer clube, em qualquer situação, titular, não titular, feliz, infeliz, lutando para ganhar troféu ou para evitar rebaixamento, não importa. No momento em que ele decidiu, eu quero jogar no Flamengo, cedo ou tarde, mais cedo do que tarde, esse final seria o desfecho da conversa. E foi o que aconteceu. Os jogadores controlam as operações, em última análise, controlam as suas vidas. Mesmo com contratos assinados, as coisas acabam acontecendo conforme a vontade deles. Essa é uma verdade da indústria do futebol hoje. O Flamengo esteve muito confortável o tempo todo nessa negociação, porque ele sabia que a cada dia que passasse o preço ia diminuir, a cada dia que passasse o Paquetá ia se tornar um problema para o West Ham. E quando as coisas acontecem nessa dinâmica, até o West Ham, até o clube que teoricamente não quer vender, passa a se esforçar para chegar num acordo que ele possa digerir. É só pensar no preço que foi pedido no início e o preço que o Flamengo terminou pagando. Vamos apresentar um ranking, uma estatística monetária do futebol brasileiro que diz respeito às contratações mais caras da história do futebol brasileiro. A gente vai colocar na tela para discutir, Calçado, um pouco do tamanho, porque a gente está falando de uma diferença absurda. É tipo assim, no final dos 100 metros chegou o Bolt para pulverizar o recorde e você olhar e falar, eu acho que vai demorar ou ninguém vai bater. Claro, não dá para falar isso. Quanto a gente tem aí? Paquetá, 42 milhões de euros, comprador do Flamengo. O Gerson, ainda nesse mês, 27 milhões. 25,5 o Vitor Roque, pelo Palmeiras. 24,1 a Almada, pelo Botafogo. E o Danilo, 23 milhões, também pelo Botafogo. A fonte é o Transfer Market. Estamos falando de 15 milhões a mais do primeiro para o segundo. 15 milhões de euros. Quanto é algo que você olha e é pontual, sim, é um caso específico, ou quanto é uma escalada que você acha que é capaz de vir sarrafo atrás de sarrafo? O maior número dessa lista é o Gerson. Por quê? Quando você compara a capacidade de gerar receitas do Cruzeiro e o tamanho da contratação do Gerson. Sim. Capacidade de gerar receitas do Flamengo, bateu 2 bi na temporada passada, e o que ele gasta com o Paquetá. Então é preciso entender qual é a receita e quanto o clube gastou. Daquela lista, nós temos 3 clubes. Você tem ali Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Flamengo e Palmeiras são associações puras, no sentido de genuínas do futebol brasileiro, de conselhos deliberativos, um clube associativo, não é SAF, não tem dono, é diferente de Botafogo, que nós vamos falar aqui no programa, que a situação do Botafogo não é confortável nesse momento, em relação à sua SAF, ao gestor da SAF, ao clube associativo que tem parte dela e está preocupado. E no caso do Cruzeiro, você tem, é mais simples a relação. Você tem um dono que é muito rico, é dono da SAF e tem um faturamento no negócio dele que é absurdo. E ele pode, assim, enquanto ele achar conveniente, ele pode colocar o dinheiro que ele quiser. Claro. Isso é uma outra história. Já Flamengo e Palmeiras precisam praticar os limites. O do Flamengo parece estar muito alto. O do Palmeiras, ele é mais baixo. E mesmo assim, o Palmeiras conseguiu fazer uma grande transação, que é o Vitor Roque. Então, são casos diferentes. Vitor Roque, o caso diferente do Gerson, que é uma SAF com um dono, e o do Flamengo, que é um clube como o Palmeiras,
no modelo tradicional brasileiro. Já o Botafogo, naquela ideia inicial de multiclubes, o dinheiro sai e vai para o Lyon, do Lyon agora é negócio com Nottingham Forest, que não é do grupo, não era do grupo do Textor, mas é de um amigo do Textor, então as coisas são mais difíceis e às vezes até nebulosas. Então são, assim, cada jogador citado na lista tem uma história. Ela é diferente, porque ela mostra uma variação dentro do mercado brasileiro. Mas o Flamengo tem um poder. O que eu acho mais legal, e não sei dizer, acho que ninguém pode prever nesse momento, que é o seguinte: o Flamengo, ao praticar valores que está praticando, ao ter a estabilidade que tem hoje, ao ter as receitas que alcançou, e uma coisa são suas receitas com vendas de jogadores, a outra a receita com recorrentes, que você sabe que elas virão todo ano, porque você tem contratos mais longos de televisão, de patrocínio. Essas são as principais, porque essas te dão segurança. Eventualmente, você pode vender um jogador e ficar mais rico ainda. Mas, ao praticar esses valores, o Flamengo ele mostra para o mercado do futebol brasileiro o seguinte: o que eu faço agora? Eu sou concorrente do Flamengo. O que eu faço? Como eu vou agir? Como seguir este caminho? Primeiro que seguir o caminho do Flamengo é único, pelo tamanho que ele tem. Sim. Mas o da organização, ele precisa estar presente em todos os concorrentes. Então, concorrentes que não têm a potência do Flamengo precisam ser muito mais bem dirigidos do que o Flamengo, para poder... Claro, a margem é menor. Encurtar a distância. E no futebol brasileiro, você não vê muita gente disposta a isso. E vem um fair play, que talvez obrigue. Para o Flamengo, sim, minha visão, quanto maior a bagunça no futebol brasileiro hoje, melhor para ele. Por quê? Você pega grandes clubes, vamos pegar um clube que poderia estar próximo do Flamengo e ele está numa distância assim, de um polo a outro, que é o Corinthians. Sim. Né? Um tem 1 bilhão para gastar, o outro não tem 1 milhão para dar num jogador. Essa é a realidade. Então, o Corinthians, ele olha para o Flamengo, ele sabe qual é o caminho. Quer dizer, mas até conseguir chegar lá, claro, vai demorar muito. Né? Então, o Flamengo, ele impõe ao mercado, ele mostra para o mercado o que deve ser feito, não escondeu como fez, todo mundo sabe o que o Flamengo fez para chegar onde ele chegou, porém, Marcela, ele está numa distância, ele está tão à frente dos outros, que quanto mais bagunça, os outros são consumidos pela bagunça. Ah. E o Flamengo vai reinar sozinho, podendo praticar valores de 42 milhões de euros. 42 milhões de euros, para muito clube brasileiro, você paga a dívida. Sim. Toda. Sim. A gente segue falando do Paquetá, o retorno dele com muita emoção, uma trajetória de altos, de baixos, a gente relembra. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos, abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo na manhã dessa sexta-feira, trazendo muitas informações do nosso clube de regatas do Flamengo para vocês. O Flamengo pode ter uma grande mudança na grande final da Supercopa do Brasil, envolvendo Flamengo e Corinthians, que pode ser o Lucas Paquetá. Então, assim, Lucas Paquetá chega para dominar, né, o setor de meio de campo. É um cara que já vem jogando, então assim, parte física do Lucas Paquetá está à frente dos demais jogadores do Flamengo que estão se iniciando, né, a temporada. O raciocínio dentro de campo do Lucas Paquetá é algo assim extraordinário, é algo fantástico. Então assim, o Lucas Paquetá pode sim ter grandes possibilidades de começar essa grande partida, essa grande final, né, da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, vocês escalariam o Lucas Paquetá como titular já no domingo? O que vocês acham? Seria uma boa, né, ver essa contratação já dentro de campo? É um cara para chegar, vestir o manto sagrado e sair jogando? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.